Olá, sou o professor Eduardo Luiz e estarei responsável para estar passando para vocês conhecimentos importantes na área de combate a incêndio e primeiros socorros. Fico muito animado quando a banca pede esse tipo de assunto, porque isso tem sido bastante recorrente, né, nas bancas, e eu fico feliz porque eu acredito que é importante para o candidato ter noções, principalmente quem vai prestar concurso para áreas técnicas de segurança, são questões recorrentes e importantes para o dia a dia desse novo servidor. Então fico muito feliz, é uma área que eu gosto muito, trabalho, eu sou major do bombeiro, estou há 18 anos, né, na profissão, 11 anos que ficamos na frente aí do socorro, né, então tivemos muitas ocorrências, muitas experiências e há 10 anos que eu trabalho com essa parte de primeiros socorros, combate a incêndio, segurança do trabalho, que são assuntos recorrentes nas bancas de concurso. Então eu fico muito feliz e no módulo de hoje nós vamos começar com este assunto tão importante que é o combate a incêndio. Quando nós falamos em combate a incêndio, né, o assunto ele é muito vasto. O que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês aquilo que é importante para o concurso. Só para vocês terem uma ideia, no manual do bombeiro são mais de 400 páginas que falam de combate a incêndio. As literaturas, né, falam bastante, mas tem um problema. A nossa disciplina não é uma ciência exata. Então existem algumas divergências de literaturas, de autores, de protocolos, mas eu vou passar para vocês aquilo que é mais fácil de cair na banca, aquilo que os concursos têm cobrado bastante, do triângulo do fogo, vamos falar das técnicas de combate ao fogo, vamos conhecer um pouco desse universo que é o combate a incêndio. Preparados? Então vamos começar? Bom, quando nós falamos em fogo, né, o que é o fogo? É um fenômeno químico denominado combustão que ocorre com a produção de luz e calor. Isso aqui quando a gente fala que ele é um fenômeno químico, tá certo? É um fenômeno químico que libera luz e calor. Quando nós falamos em esse fenômeno químico, tá certo? É uma definição bem simplória, tá legal? Existem outras definições, que é uma reação de ossorredução, né, exotérmica e tal, mas para a gente, para concurso, fogo é um fenômeno químico que libera luz e calor. E quando ele foge ao controle do homem, vocês podem ver na tela, tá? Nós chamamos de incêndio, tá certo? O que vem a ser o incêndio? É a propagação rápida e violenta, tá certo? Provocando aí danos materiais e principalmente um risco, né, às vidas humanas, e ele fugiu ao controle do homem. Então, quando ele foge ao controle do homem, existe uma diferença de princípio de incêndio para o combate, para o incêndio propriamente dito, que nós definimos como incêndio aquele risco que toda pessoa pode correr. Eu tenho perda material, posso ter risco à vida e fugiu ao controle do homem, tá certo? Mas, para nós entendermos um pouco esse fenômeno do fogo, é importante que nós possamos entender melhor como se processa, quais são os elementos essenciais para a existência no fogo. Então, na tela vocês podem ver, tá certo? Que para se ter o fogo, eu preciso de alguns elementos. Aqui no caso, vocês podem perceber que eu tenho dois conceitos. Eu tenho um triângulo do fogo, que ele me fala em combustível, me fala em comburente e me fala em calor. Triângulo do fogo. Eu tenho o tetraedro do fogo, que é uma literatura um pouco mais atualizada. Além, eu tenho o combustível também, eu tenho o comburente, eu tenho calor, e entrou um novo elemento aí chamado de reação em cadeia, que nós entendemos como tetraedro do fogo, tá certo? Bom, esses elementos, eles são essenciais para a existência do fogo. Mas o que é o combustível? O que é o comburente? O que é o calor? A reação em cadeia,
tá certo? Então, quando nós falamos isso, combustível, vocês podem ver que é toda substância que queima. Para a gente, combustível é qualquer substância, porque às vezes, né, às vezes, se você deve estar pensando aí que combustível, né, vem à nossa mente gasolina, vem à nossa mente diesel, querosene, e está certo, pode pensar assim mesmo, está certinho, tá? Mas combustível, para o conceito de combate a incêndio, é qualquer material que pode pegar fogo, tá certo? E quando eu falo em material que pega fogo, tá? Concreto é combustível? Para a gente é combustível, porque em alta temperatura ele acaba pegando fogo. A rocha pega fogo? Com certeza, né? A gente tem a lava vulcânica, tá? Papel, madeira, seres humanos, qualquer material que venha se incendiar, que venha pegar fogo, nós tratamos que combustível. Então, para se ter o combustível, tá? Para se ter o fogo, necessariamente eu tenho combustível. Mas ele por si só, ele não vai pegar fogo. Eu preciso de uma fonte de energia. E essa fonte nós chamamos de calor, vocês podem ver na tela, que ele é o elemento que vai iniciar a combustão. Quando nós falamos em combustão, tá certo? Quando nós falamos em combustão, é sinônimo de queima. Para um combustível qualquer, madeira, plástico, papel, seres humanos, qualquer material que pegue fogo, para ele incendiar, ele precisa de uma energia. E o nome desta energia é calor, tá certo? Antigamente, algumas literaturas falavam em agente ígneo, mas agora a literatura mais atualizada é calor. Eu preciso de um calor. Então, o calor é uma fonte de energia. E quando eu falo em energia, existem diversos tipos, tá legal? Então, quando o calor é gerado, olha aqui na tela, que o calor ele é gerado por energia química, o fogo propriamente dito, pode ter energia elétrica, pega ou não pega fogo? Energia elétrica, né? Um curto-circuito, energia mecânica, energia nuclear, entre outras, tá certo? Beleza? Continuando aqui na tela, vocês podem perceber que quando nós falamos em energia química, é o fogo propriamente dito, como nós definimos, né, que ele é um fenômeno químico. Já a energia elétrica, né, ele é um caso sim um pouco mais comum. Por quê? Porque hoje nós somos dependentes da eletricidade, tá certo? Então existe o consumo excessivo, as instalações mal dimensionadas, instalações precárias, sem manutenção. Então, isso aumenta o risco de ter uma centelha devido ao superaquecimento dos fios, superaquecimento do equipamento elétrico, tá? Isso causa muito risco. E tem um caso muito comum que acontece, é o caso da fita isolante. A fita isolante, todo mundo já deve ter visto, né? Para que serve a fita isolante, né, o nome é bem sugestivo, ela foi feita para reparos provisórios e acaba que às vezes se torna algo assim muito permanente, não é? Às vezes na sua própria casa você tem lá um chuveiro que tem uma fita isolante que está com 10 anos cobrindo aquele fio, não é verdade? Só que tem um problema, que a fita isolante, quando ela passa do tempo que ela está ali para fazer aquele isolamento, aquele condutor, ela passa por um processo chamado grafitização. A grafitização é um processo químico devido à passagem de corrente que aumenta a temperatura, ela começa a liberar um pó, ela vira um grafite. Aquele pozinho é grafite, tá certo? E o grafite, ele é sim condutor de energia elétrica. Então, neste caso, a fita isolante, ela perde a propriedade de isolar a corrente elétrica e ali um fio encosta no outro, pode ter um curto-circuito. Nas nossas perícias do Corpo de Bombeiro, isso aí é muito evidente, instalações precárias, fitas, né, isolantes muito velhas, né, todas passaram por um processo de grafitização, o fio está exposto e ali pode ter uma sobrecarga de energia, aumento de temperatura, madeira, aí próximo eu tenho cortina, sofá, material de fácil combustão, de fácil queima, ocasionado por um curto-circuito ou por uma centelha elétrica, tudo bem? Na tela você pode ver que eu posso ter energia nuclear também, não é muito comum no nosso cotidiano, mas isso pode acontecer porque eu tenho desprendimento de calor, tá? Energia mecânica, né? Tudo que sofre um atrito libera calor também, energia solar, né? Isso aí não é muito comum, mas às vezes
nós combatemos incêndios florestais causados por vidros, principalmente fundos de garrafas quebrados. Que esse fundo de garrafa ele funciona como uma lente, aí eu tenho alta temperatura, baixa umidade, a vegetação do nosso cerrado, que é muito, aqui no centro-oeste do Brasil, a vegetação típica, o cerrado, muito seco, fácil combustão. Então os raios solares incidem nesse pedaço de vidro, nesse fundo de garrafa, ele se comporta como uma lente convergente e pode ter ali um incêndio florestal, tá certo? Então são vários tipos de energia que podem causar um incêndio. Legal? Bacana? Bom, outro assunto importante aqui na tela, tá? Que há necessidade do comburente. O que é o comburente? É o elemento que vai reagir à reação química, tudo bem? E possibilita da vida às chamas. Ele intensifica a queima, a combustão, e o mais comum, né, é o oxigênio. Na atmosfera temos 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Então você entende que para nós, quando nós falamos em comburente, vocês podem pensar em oxigênio. Tá legal? Então o oxigênio, ele faz-se necessário para ter essa reação química chamada fogo. Eu preciso do combustível, eu preciso do calor dessa energia e também eu preciso do oxigênio. Poxa, Eduardo, por que eu tenho que saber isso aí, né? Por que eu tenho que entender o triângulo do fogo? Porque se você acabar com qualquer um lado desse triângulo, o fogo vai apagar. Então você escolhe. Você pode acabar com o calor, você pode acabar com o oxigênio, ou você pode acabar com o combustível. Tá certo? Então, nos incêndios, nós, bombeiros, escolhemos a melhor tática que será empregada para o combate daquele fogo. Tá legal? Mas eu falei que existe um quarto elemento chamado reação em cadeia. Bom, o que vem a ser reação em cadeia? Tá? Ela torna a queima totalmente autossustentável. Tá legal? O calor irradia, né? O combustível, né? Ele é decomposto em partículas menores, né? Que é chamado de pirólise, que eu vou conversar com vocês. Se combina com o oxigênio. Aí acontece que eles queimam, irradiam mais calor e desta forma torna um ciclo constante. Tá legal? Bom, o que vem a ser então a reação em cadeia? Um material combustível, quando ele vai pegar fogo, olha só, imagina aqui que eu tenho para vocês um pedaço de madeira. Se eu pegar uma vela, um isqueiro, uma fonte de calor e colocar aqui embaixo, esse pedacinho de madeira vai pegar fogo rapidamente? Não vai. Eu tenho combustível, eu tenho oxigênio, que é o comburente, e eu tenho essa fonte de calor. Fechei o triângulo do fogo, legal? Bom, ele vai receber calor, receber calor, tá? E vai chegar um momento que ele vai começar até a escurecer, né? Principalmente o pedaço de madeira é fácil, você pode ver isso num palito de fósforo em casa, tá? Quando ela começa a escurecer, aquelas partículas da madeira estão se quebrando. Quando elas se quebram, é chamado de pirólise, é a quebra, né, devido à ação do calor, do fogo, elas quebram, reage com o oxigênio, libera mais luz e calor, e essa energia liberada vai quebrar outra molécula. Com isso, então, você percebe que cada molécula quebrada reage com o oxigênio, libera luz e calor, e essa luz e calor liberados vão quebrar outra molécula, que assim por diante vai quebrar outra molécula, outra molécula, outra molécula. Isso é chamado de reação em cadeia. O importante da reação em cadeia é porque tem alguns tipos de materiais, isso cai na prova, nós vamos falar sobre essa classe de materiais combustíveis, que só apaga quando você quebra a reação em cadeia. Eu jogo água nesse tipo de material e ele não apaga. Eu tiro o oxigênio e ele não apaga. São chamados de materiais pirofóricos. Os materiais pirofóricos, a dificuldade de quebrar a reação em cadeia é muito grande. Muito diferente das outras classes de incêndio, nós vamos ver direitinho. Tá certo? Então, para acontecer o fogo, eu preciso do triângulo do fogo, eu preciso do combustível, o comburente,
e o calor, tá certo? Mas existe um quarto elemento, que é a reação em cadeia, tá? Que tem alguns materiais que é difícil de apagar, mas todos demonstram, todos têm a reação em cadeia. Só que tem alguns materiais que é difícil de apagar, tá legal? Que é chamado de classe D de incêndio. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês vão entender um pouquinho aí, nós vamos comentar esse vídeo para vocês entenderem como que funciona essa reação em cadeia, tá legal? Beleza? Bom, vocês podem ver na tela que quando nós falamos em combustão, nós falamos em queima. Só que é o seguinte, devido à particularidade de cada material combustível, cada um tem o seu ponto de fulgor, cada um tem o seu ponto de combustão ou de inflamação e também o seu próprio ponto de ignição. Você entende que uma madeira, se você atear fogo nessa madeira, você percebe que ela não vai pegar fogo rapidamente, como pega, por exemplo, o gás de cozinha, não é? O gás de cozinha, você com uma centelha ali do fogão, ele já acende. Agora, a madeira, você não consegue acender. Tá legal? Por que que essa diferença? Por que que o papel pega fogo mais rápido que a madeira pega fogo mais rápido do que o aço, por exemplo? É porque cada material tem o seu ponto de queima, vamos assim dizer. Quando nós falamos em ponto de fulgor, o que isso quer dizer? Que um material combustível, pense num pedaço de madeira, eu coloco fogo aqui embaixo, daqui a pouco vai começar a pirólise, não vai? Que é a quebra daquela molécula da madeira, devido à ação do calor. Só que é o seguinte, neste mesmo momento que está havendo a quebra da molécula, também está se desprendendo vapores inflamáveis, tá legal? Isto é o ponto de fulgor. Um material, antes de pegar fogo, ele recebe esse calor e começa a quebrar a molécula, mas começa a liberar vapores inflamáveis. Esses vapores são quentes e eles ficam alojados, claro, no ambiente fechado, na parte mais alta do ambiente, no teto. Beleza? Só que cada material tem o seu ponto de fulgor característico. Como nós podemos, então, definir ponto de fulgor? Ponto de fulgor, se você quiser anotar, por gentileza, é a temperatura mínima necessária, tá certo? Para que o material combustível comece a liberar vapores inflamáveis quando submetido ao calor. Legal? Vamos repetir? Ponto de fulgor é a temperatura mínima necessária para que o material combustível comece a liberar vapores inflamáveis quando submetido ao calor. Legal? Só que este vapor inflamável ainda não pega fogo. Ele só está liberando vapores. Tá certo? Essa madeira está recebendo calor, começou a liberar vapores porque ela atingiu o ponto de fulgor. Se eu chegar com fósforo, está liberando calor. Se eu chegar com fósforo e encostar nessa madeira, esse vapor vai pegar fogo. Mas quando eu tirar o fósforo aceso, ele apaga. Por que que ele apaga? Porque eu não fechei o triângulo do fogo ainda. Tá certo? Eu liberei calor, eu liberei vapor, que é o material combustível, agora em forma gasosa. Eu tenho oxigênio, ok? Eu coloco um fósforo aceso, é o calor, ele pega fogo. Mas quando eu tiro o calor, quando eu tiro o fósforo aceso, ele não é capaz de ter uma reação em cadeia, não é capaz de ficar pegando fogo ainda, tá certo? No ponto de fulgor, só há liberação de vapores, não tem fogo ainda. Se chegar uma centelha, ele acende. Tirou a centelha, aquele vapor apaga. Isso é o ponto de fulgor. Legal? Bacana? Ué, mas será que não vai ter um momento que este vapor vai pegar fogo sozinho quando submetido a outra fonte de calor? Vai, que agora, né, é o ponto de combustão. Vocês podem ver aqui na tela. No ponto de combustão, o que acontece no ponto de combustão? Agora eu tenho mais calor. Por quê?
Aquela madeira está recebendo calor, atingiu o ponto de fulgor muito legal, está liberando vapores, só que ela está recebendo calor. Só que aí vai chegar um momento, se você chegar com um fósforo aceso próximo a esse pedaço de madeira, ela pega fogo. Você retira o fósforo aceso e ela continua pegando fogo. Mas só pegou fogo porque alguém foi lá, um corpo inflamado voando, uma brasinha voando, foi lá, encostou, pegou fogo, e essa brasinha saiu e continuou pegando fogo, é porque agora atingiu o ponto de combustão ou inflamação. Legal? Vamos definir então ponto de combustão? Pode anotar aí. Ponto de combustão ou inflamação é a temperatura mínima necessária, tá legal? Ponto de combustão ou ponto de inflamação é a temperatura mínima necessária para que estes vapores inflamáveis, é a temperatura mínima necessária para que estes vapores inflamáveis entrem em combustão quando submetido ao calor. Legal? No ponto de combustão, é a temperatura mínima necessária para que estes vapores entrem em combustão, tá certo? Quando submetido ao calor. Ou seja, neste ponto de combustão, liberou calor. Está muito quente, está no ponto de combustão, mas não pegou fogo ainda não. Para pegar fogo, tem que ter necessariamente, obrigatoriamente, uma outra chama, que vai encostar nele e ele vai pegar fogo, ponto de combustão. Tirou essa fonte de calor, ele continua pegando fogo. Isso é chamado de ponto de combustão. Legal? Bacana? Mas existe um outro ponto ainda, que é o ponto de ignição. O ponto de ignição agora, ele é o ponto mais quente dos três. Que começa o ponto de fulgor, cada material tem um seu, eu não sei dizer qual a temperatura de cada material, porque isso é definido em laboratório, tá certo? Começou a liberar vapores, ponto de fulgor. Aí continua recebendo calor, aí atinge o ponto de combustão, mais quente do que o de fulgor, tá certo? Aí se alguém for lá com uma centelha, pega fogo, tirou a centelha, continua pegando fogo, o que não acontece no fulgor. Só que tem um momento agora que o ponto de ignição, como ele é o mais quente de todos, eu não preciso mais da centelha. Sabe por que eu não preciso mais desse calor? Porque eu já tenho energia suficiente nesse sistema. O ponto de ignição, ele é tão quente que eu tenho vapor inflamável. Eu já tenho que este vapor já tem calor suficiente, autossuficiente, que só de encontrar o oxigênio, o comburente já pega fogo. Isso é o ponto de ignição. Beleza? Vamos definir ponto de ignição então? Pode anotar aí. Ponto de ignição é a temperatura mínima necessária, assim como a definição dos demais. Ponto de ignição é a temperatura mínima necessária para que estes vapores entrem em combustão, é a temperatura mínima necessária para que estes vapores entrem em combustão em contato com o oxigênio, ponto. É só isso. Neste caso, eu não preciso mais do calor. Tá legal? Ponto de ignição. Ponto de ignição é a temperatura mínima necessária para que estes vapores entrem em combustão em contato com o oxigênio. Só isso. Já é suficiente, porque eu tenho calor, eu tenho bastante calor, eu tenho vapores inflamáveis, aí abre uma porta, entra mais oxigênio, isso já é suficiente para fechar o triângulo do fogo e neste caso, então, né, eu ter uma ignição. Bacana? Conseguiram entender bem? Isso é muito importante para nós entendermos agora quais são os comportamentos extremos do fogo. E eu já vi questões, por isso que nós estamos ainda nessa parte conceitual, que tem algumas questões que falam, né, da forma de transmissão de calor, falam de explosões, falam de fenômenos do fogo, e a gente precisa entender como ele acontece para se ter, né, se traçar uma tática mais adequada para
combater o incêndio. Legal? Bacana? Então, na tela, vocês podem ver, então, que devido a isso, devido a essa liberação de vapores, eu tenho aí algumas fases do fogo, tá certo? Bom, o fogo ele começa na fase inicial, tá certo? Vai começar um fósforo aceso, o material combustível ele vai sendo consumido com a presença de oxigênio, tá legal? Então, enquanto o material combustível vai sendo consumido, vai reagindo, vai aumentando essas chamas e vai ter um momento que eu vou ter a queima livre. Tá legal? Eu tenho a queima livre. Na queima livre, aqui eu já tenho reação em cadeia. Eu já tenho aqui, por exemplo, ó, as chamas. O que a chama é? A chama nada mais é do que reação em cadeia. Porque a chama que você consegue visualizar nada mais é do que o material combustível quebrado reagindo com o oxigênio. Reage com o oxigênio, libera luz e calor. Essa luz e calor é a chama. Essa luz e calor vai quebrar outras moléculas, tá certo? E vai se ter uma queima livre, sustentável, tá? Agora, olha só, eu comecei aqui, né, na fase inicial e o que está pegando fogo começa a liberar vapores inflamáveis. Aqui liberou vapores inflamáveis, atingiu o ponto de fulgor, ponto de combustão, ponto de ignição. Aí o que acontece? Quando eu tenho a queima livre, ela vai irradiar muito calor para cima. Irradiando o calor para cima, porque ele é muito quente, ele vai ficar, se for um ambiente fechado, ele vai ficar no teto. Tá legal? Aí agora que eu peço um pouco a atenção de vocês. Por quê? Estes vapores inflamáveis, eles estão no ambiente fechado no teto. Tá legal? Eu tenho mais temperatura no teto do que no chão. Isso no pé direito normal, de 3 metros, por exemplo. Existem estudos que mostram que numa sala de 3 metros, né, um pé direito de 3 metros, no teto está 1000 graus e no chão 300 graus. Então você tem 700 graus de diferença em apenas 3 metros, porque eu tenho vapores inflamáveis. Dependendo se esses vapores estão concentrados numa sala com a porta aberta ou numa sala com a porta fechada, eu vou ter dois fenômenos, olha aqui na tela, chamado de flashover e backdraft, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Nós vamos entender o que quer dizer esse fenômeno do flashover e o fenômeno do backdraft, tá legal? Então isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E logo depois a queima lenta, tá certo? Não percam, no nosso próximo bloco nós vamos falar desse fenômeno que é um risco a vida de bombeiro, a vida das pessoas, tá certo? Nós vamos entender o que quer dizer o flashover, backdraft e saber quais são as formas mais adequadas de combatê-los. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá.